Olá! O vídeo de hoje é sobre 10 livros 5 estrelas que eu quero recomendar para você. Então, gente, muitas vezes eu falo sobre os livros que eu tô lendo, os livros que eu quero ler, aqui da minha coleção e tudo, mas dificilmente eu falo sobre os meus livros favoritos da vida, livros que eu acho que todo mundo devia ler, porque são, assim, recomendações que eu faço de olhos fechados. Então, decidi fazer esse vídeo, né, com 10 livros 5 estrelas da minha estante, contando pra vocês alguns deles, mostrando. Alguns deles não são muito conhecidos, então fica aí uma recomendação pra vocês e tal. Alguns deles são mais difíceis do que outros em termos de gosto, assim, mas em geral todos são espetaculares, são leituras inesquecíveis. Eu acho que eu faço muito bem de mostrar eles pra vocês. Então vamos lá! Primeiro deles, talvez seja um dos mais conhecidos, ou o mais conhecido da coleção aqui que eu separei pra vocês, é o espetacular, maravilhoso, doentio O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Pra vocês terem uma noção, eu tenho a coleção em inglês e em português. Essa aqui foi presente da Lívia. Beijo, Lívia. Ela me deu os 2 livros que saíram até agora, que é O Nome do Vento e o Wise Man's Fear, né, o Temor do Sábio. Ai, gente, que livros, sério. Vou contar pra vocês basicamente a história. Cada um dos livros, desses volumões aqui, conta um dia de narração do quote, ou quote, como você gosta de chamar ele, sobre a vida espetacular que ele teve. Ele tá contando a história de vida dele pra um cara que tá ali anotando tudo, né? Esse cara ele também é meio suspeito, mas enfim. E o quote, ele acumula aventuras na vida dele. A vida dele é muito peculiar mesmo, é muito maluca. Ele se tornou uma lenda no lugar onde ele vive. Isso aqui é alta fantasia, tá? Não vou enganar ninguém. Isso aqui tem muitas e muitas páginas, muita e muita magia. Mas assim, é uma magia, na minha opinião, das mais bem trabalhadas que eu já li. Assim, tudo ali faz muito sentido, tudo ali é muito bem escrito, todo mundo se envolve nessa história de uma maneira quase doentia, tá? Porque é impossível não se apaixonar pelo quote. Ele é uma personagem extremamente carismática, extremamente interessante. Na verdade, ele é meio burro, né? Muitas vezes ele é bem burro, na verdade. Mas ele faz parte de um universo tão intrigante, tão interessante, tão maravilhoso que eu não tenho palavras. Eu acho esses livros aqui perfeitos, assim, tudo que ele se propõe, né? Esse aqui tem 1000 páginas, tá, gente? Não vou enganar ninguém também quanto a isso, ó. Eu acho que nessa edição aqui essa edição é até mais boazinha, ela tem só 993 páginas, mas o em português, acho que não dá pra vocês verem aqui. Não dá, desculpa, gente. Tá aqui nessa fileira aqui. Ele chega a mais de 1000 páginas, assim. Eu realmente... Eu não sei como eu li tudo isso, mas é maravilhoso. O segundo deles é o mais fininho, Magic for Beginners, da Kelly Link. Kelly Link se tornou uma das minhas autoras favoritas depois deste livro aqui, porque eu dificilmente leio uma coletânea de contos e que eu me apaixone por tudo. Esse livro aqui, essa coletânea, pra mim, é perfeita. Eu gosto de todos os contos aqui, todos os contos me fizeram ler até o final, ficar desesperada pra saber o que acontece. Especialmente o que dá título ao livro, o Magic for Beginners. Aquele Link, ela é muito estranha, gente. Ela é muito estranha. Ela mistura nonsense com fabulismo, né? Que é como a gente chama o realismo mágico dos gringos. Tem uma história aqui que é fantástica, que chama Plano de Contingências para Zumbis, que é um menino que ele cria planos de contingência pra quando o plano de contingência dele não dar certo num apocalipse zumbi. A escrita dela, a forma como ela conta as histórias que ela imagina, espetaculares. Perfeitas. Outro livro maravilhoso, espetacular, que também é muito conhecidinho aqui nas internets. E assim, eu não vou ser a primeira nem a última a falar dele, obviamente. É o Ready Player One, jogador número 1, do Ernest Cline. Esse livro aqui ficou tão popular que eu acho que vai virar filme também, né? Existem esses rumores aí. O Wade é um garoto, né? Que como sempre é um garoto. Que ele vive nessa sociedade aí, mais ou menos nos anos 2040. Não é muito distante mesmo. Em que todo o combustível fóssil acabou. Então as pessoas empilham trailers um em cima do outro. Pra morar, né? As pessoas moram nesses trailers aí. A situação é horrível, muito distópica, muito horrorosa, mas a gente não passa tanto tempo dentro dela, porque afinal de contas existe esse grande, maravilhoso lugar chamado Oasis. É um jogo virtual, né, em que o Wade passa boa parte da vida dele dentro. E o que acontece? Um dia o criador desse jogo
morre. Enfim, ele era super excêntrico, super maluco, super apaixonado pelos anos 80. Então ele morre e ele deixa como legado, né, como herança, toda a fortuna dele, mais os direitos do jogo. Para receber essa herança toda dele, você só precisa achar alguns mistérios que ele escondeu dentro do jogo, né? Se não me engano, são 3 fases aí. E desbloquear, né, esse grande mistério aí. Contando assim, parece banal, perto do que ele realmente é. Eu achei difícil largar. Eu praticamente não parei de ler ele enquanto eu tava com ele na mão, assim. Eu fiz meio um Oasis com ele, sabe? Eu mergulhei dentro da história. Eu não sei se o final é o melhor de todos, muita gente fica meio frustrada e tal. Então esse é um dos poucos impeditivos que me faz não ler esse livro, assim, de novo. Eu tenho muita vontade, eu vou ler ele outra vez, com certeza, na minha vida. Mas eu tenho um pouquinho de medo desse final, que eu não lembro se eu amei ou se eu achei meio... Mas o livro é tão maravilhoso, tão delicioso, tão espetacular, que acho que vale a pena passar por esse final de novo. O próximo livro, na verdade, ele é um pouquinho específico, porque vai muito do seu gosto pessoal, musical. Mas pra mim ele é o exemplo de melhor biografia já escrita em toda a vida. Eu acho que não tem nenhum livro biográfico que se compare a esse, porque é um trabalho de pelo menos 10 anos do autor. Que além de ser muito fascinado pelos objetos de estudo dele, ainda por cima conviveu com algumas das pessoas dessas histórias, que é o The Beatles, a biografia do Bob Spitz. Eu não tenho palavras pra dizer o que é ler esse livro, tá, gente? É como se você tivesse entrado na cabeça deles mesmo, assim. É muito espetacular, inclusive o tratamento de imagens dele, assim, a divisão de tudo e como ele conta das rixas, dos problemas que eles tiveram, que levaram ao fim dos Beatles, assim. Isso aqui, combinado com o Anthology, né, que é basicamente isso aqui, versão DVD, assim, é obrigatório pra quem gosta de Beatles, e mais do que isso, é obrigatório pra quem quer dizer que entende, né, que conhece a história deles, porque esses caras aqui, eles não eram mole, não, assim, eles davam trabalho mesmo. Pra mim é a melhor biografia já lida na vida, assim, acho que nada se compara a isso em termos de biografia, porque a imersão que ele faz na vida dos Beatles é absurda, é sentimental, é maravilhosa mesmo, e isso é uma obra de arte, assim, isso aqui é um livro pra ter na sua casa, você precisa ler isso aqui, se você gosta dos Beatles. Outro livro aqui, mais fininho também, que eu queria recomendar pra vocês, ele não é muito conhecido, acho que pouca gente leu, mas ele foi recomendado como um dos 100 livros mais notáveis do New York Times, na época de publicação dele, que foi 2011, que é o Mr. Fox. Mr. Fox, da Ellen Oyeyemi. Esse livro aqui, ele é especialmente fabuloso pra quem gosta de contos de fadas. Porque a Ellen, muito íntima eu e ela, né? A Ellen, ela pega a figura do lobo, né? O lobo dos contos de fadas, das fábulas. Ela dá uma vida pra ele se torna um escritor que adora matar todos os personagens dele. E as personagens que ele mata, as pessoas que ele vai matando, que ele, enfim, matou como lobo de fábulas e como lobo escritor, reaparecem e querem vingança. Gente, ele tem uma musa que é super horrorosa, super vingativa. Isso aqui também é esquisito. É tipo aquele link que eu falei pra vocês, é esquisito. Você fica meio maluco quando você tá lendo, você não consegue largar. Eu fiquei muito doida, eu quero muito ler esse livro de novo também, porque, assim, é um estranho. É daqueles estranhos bons que te marcam, que você fica guardando aquilo depois. Outro que é maravilhoso, também ficou meio pops na internet, é o Seconds, né, do Brian Lee O'Malley. Esse cara escreveu também escreveu e desenhou, né, no caso, o Scott Pilgrim, mas dessa vez é uma protagonista feminina. Eu acho que ele retrata mulheres de um jeito muito interessante nesse livro aqui. Sem falar que ele é uma coisa linda, maravilhosa, né? Olha essa capa aqui, eu quero que vocês deem uma olhada nisso com muita atenção. Porque ele vai contar a história da nossa protagonista, a Kate. A Kate, ela é uma chefe de cozinha muito famosa na cidade dela. Ela é a melhor chefe de cozinha da cidade dela. Mas ela tem um sonho de abrir o próprio restaurante, que é numa casa super antiga e tal. E ela vai vendo os sonhos dela, né, da vida dela, caindo por terra, todos. E aí um dia, ela tá dormindo e ela acorda com uma visão de uma menina deixando um cogumelo na casa dela e falando, olha, tá aí, você pode desfazer alguma coisa da sua vida com esse cogumelo aí.
Fica aí a dica. Ela desfaz e ela começa a descobrir que a vida dela é muito fácil de desfazer. Então ela resolve desfazer várias coisas da vida dela que ela achava que estavam erradas, que ela achava que era um caminho ruim pra se traçar. E no fim das contas, ela... Enfim, coisas acontecem com ela. Essa garota que apareceu do nada na casa dela também tem alguns problemas. E, assim, gente, eu não tenho como explicar meu amor por esse livro, assim, com palavras racionais. A história é maravilhosa, como ele retrata os conflitos da Kate é maravilhoso. E ela já tá chegando nos 30, tá rolando aí uma certa, enfim, solidariedade e tal. E eu gostei muito, muito, muito desse livro aqui. Eu acho que eu recomendo ele pra qualquer pessoa. Esse aqui é um daqueles que você lê facinho, né? Quadrinho sussa, tranquilo. Se você entende um pouquinho de inglês, já dá pra ler, porque é... Chuchu, beleza. O próximo que eu vou mostrar pra vocês também é um quadrinho. Esse quadrinho aqui é um quadrinho histórico. É um quadrinho que eu relutei muito em comprar, porque ele era muito caro na época também. Mas valeu cada centavo. É o Olympe de Gouges. O Olympe de Gouges simplesmente criou as leis da mulher na França, na época da Revolução Francesa. Não tem muito como dar errado, né, gente? Quando você pega uma figura histórica espetacular e bota um traço lindo, maravilhoso, não tem muito o que fazer, assim. O final da Olympe foi bem trágico. A história de vida dela é meio pesada, assim, mas vale cada segundo. E eu também preciso reler esse livro aqui porque, nossa, ele é maravilhoso. Ele é um livrão, como dá pra ver, né? E às vezes ele é meio difícil de carregar. Mas, nossa, gente, voa isso aqui. Especialmente por ser quadrinho, né? Quadrinho voa, eu não sei o que acontece. Acaba em 2 minutos, é muito difícil a minha vida com isso. Mas esse aqui, ele vai mostrar todos os conflitos de como ela nasceu numa sociedade que não era favorável às mulheres na França. E se tornou, assim, na briga mesmo, na unha, uma das primeiras feministas, né, que a gente chama. Como ela luta pelos direitos da mulher, como ela decide lutar pelos direitos da mulher, assim, não é um caminho natural pra ela, até que ela começa a fazer. E aí, quando ela começa, o bicho pega de verdade. É incrível. Tá acabando, gente, juro. O próximo que eu vou mostrar é o Among Others, da Jo Walton. Jo Walton, ela é estudiosa de ficção científica e fantasia, ela é uma das melhores do mundo. Essa mulher é incrível. A história da Mori, né, a Mori, ela na verdade chama Morwenna, né, meio Morgana, assim. E ela tinha uma irmã gêmea que morreu quando elas eram novinhas. E ela cresce com essa culpa terrível e ela é extremamente fã de ficção científica. E mais de uma pessoa já me disse que eu sou muito parecida com ela. Talvez tenha esse pequeno problema aí. Mas o que acontece é que ela entra num clube de ficção científica, né, de estudos de ficção científica, e ao mesmo tempo que ela descobre que ela tem poderes mágicos e pode fazer pequenos milagres e conversar com fadas. É só isso, eu tenho que muito recomendar. Ganhou o Nebula Award! O Nebula Award é um dos maiores prêmios de ficção científica e fantasia também do mundo. Então, por favor, leiam. Isso aqui é espetacular. Leiam mesmo. Estamos chegando nos 2 últimos. Eu deixei os melhores pro final, gente, porque... Esse aqui é o Todas as Cosmicômicas do Ítalo Calvino. Pra quem gosta de Douglas Adams, Calvino deixa no chinelo, assim, 1000%. Eu acho que é como se fosse um Guia do Mochileiro das Galáxias, mais bem escrito, mais engraçado, mais nonsense, mais pesado, muita informação, sabe? É muita coisa, mas é maravilhoso. A gente vai ter esse personagem de nome impronunciável, que ele via todas as coisas do universo, ele estava lá, ele existiu em tudo. Ele não é Deus, mas ele existiu em tudo. Ele existiu no Big Bang, ele existiu quando o homem foi à Lua, ele existiu quando o homem foi pela primeira vez à Lua, que ninguém conta a realidade, a verdadeira história, que o homem caçava e colhia queijo nas crateras da Lua. Esse livro é espetacular, 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 espetacular. Blá, pra quebrar a cabeça mesmo. O Calvino, ele não escreve do jeito mais acessível do mundo também, tá? Mas quando você entra neste mundo e você vê histórias sobre dinossauros e sobre a Lua e sobre tudo o que ele quer falar pra você, você pira, você entra num colapso, porque é espetacular. Bom, o último livro que eu vou mostrar pra vocês é o 10º, tá? Acabou. E talvez eu tenha deixado ele por último, porque talvez ele seja meu favorito.
que é o Perfume, do Patrick Susskind. Ele também ficou muito popular por causa do filme, né? Perfume, a história de um assassino. Assim, gente, esse livro, ele tem uma história ok, mas a forma como ela é contada, a forma como ela é escrita, assim... Temos a história deste senhor, deste moço aqui, que ele tem um olfato extremamente aguçado, extremamente poderoso, muito mais poderoso do que de qualquer ser humano normal. E um dia ele percebe que ele sentiu o melhor cheiro da vida dele, corre atrás desse cheiro, e acontece de ser o cheiro de uma mulher. Então ele meio que mata ela pra conseguir esse cheiro pra ele. Ele meio que guarda ali, tenta guardar com ele e tal, mas ele percebe que não é um jeito muito fácil, assim, tipo, não é muito bom pra armazenar o cheiro de uma mulher, o cheiro, né, ela morta, deixaram ela morta ali. Então ele resolve se tornar um perfumista. É fora da realidade de tão maravilhoso. Esse livro aqui, ele faz você sentir todos os cheiros que o personagem principal sente, assim. Eu lembro que assim que eu terminei de ler, eu fechei, né, eu lembro que eu tava até no meu trabalho, tava no almoço, acho, fechei, abri a primeira página e recomecei a ler. Porque ele é muito hipnótico mesmo, é muito incrível, é muito imersivo. Você entra na cabeça dele, você começa a entender a lógica dele e a lógica de um psicopata, você fica com pena dele. Esse aqui eu recomendo sem reserva nenhuma, eu jogo nas pessoas. Na verdade, esse livro aqui é um dos poucos que eu não empresto pra ninguém. Primeiro porque essa edição é linda, maravilhosa e super frágil. Então, gente, sério, ela tem, tipo... alguns defeitinhos de leitura, eu já queria comprar outro só pra ter um perfeito pra guardar, assim, na estante. Por isso que eu amo esse livro, porque ele é maravilhoso, espetacular. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então eu acho que isso é alguma coisa, sabe? Quando bate aquele livro, assim, quando você lê e você fala, meu Deus do céu, que livro maravilhoso é esse? É esse aqui, é este livro. Leiam ele. Leiam todos os que eu falei, né? Eu deixei em destaque um pouco Cosmicômicas e ele, porque acho que eles são dessa pilha, né, que eu selecionei pra vocês, os melhores de todos, os imbatíveis mesmo. São literaturas meio universais, assim, que todo mundo pode gostar. São espetaculares, são livros espetaculares, todos esses que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô meio pirada agora, porque eu quero ler todos de novo. Tem muitos outros livros 5 estrelas aqui, que eu preciso selecionar melhor e tal. Esses aqui eram os que estavam à mão também. Mas, até justamente porque eu gosto deles, que eu deixo eles meio pertinho de mim sempre. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários que livros 5 estrelas vocês têm na casa de vocês, quais são os livros que vocês mais amam, se vocês gostaram de algum deles, se você gostaria de ler algum deles. Me contem tudo, tá bom? Deem joinha, por favor, que ajuda o canal também. Beijo pra todo mundo e até mais.